Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17. Iremos fazer a leitura apenas no versículo de número 33. 1 Samuel 17, versículo de número 33. Os que encontraram, digam amém. 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 Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Meus amados irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite. Eu não lembro se foi domingo passado ou retrasado que eu ouvi uma mensagem sobre o livro sobre Davi. Enquanto eu ouvia a mensagem, Deus também me entregava uma mensagem. Estava lá meditando, fazendo as anotações, e eu falei, se eu tiver a oportunidade, vou também compartilhar com os irmãos essa revelação que o Senhor me entregou. E da mesma forma como Davi, ele pegou 5 pedras ou 5 seixos para lutar contra o gigante Golias, que nós bem conhecemos, eu também gostaria de, nessa mensagem, apresentar 5 pontos que todos devemos ter para que possamos vencer. Meus amados irmãos, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a Bíblia ela apresenta Davi. Davi ele aparece na história da Bíblia a partir do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. E a Bíblia diz que Davi, ele tinha por pai um homem chamado Jessé, e que Davi ele tinha 7 irmãos, dos quais ele era o mais novo, dos quais ele era o caçula. Agora, meus amados irmãos, geralmente, quando você é o caçula, você goza de privilégios. Muitas das vezes você fica isento de realizar algumas tarefas, algumas coisas que seus irmãos mais velhos já têm. Você é o caçula, é o mimado, é aquela pessoa que tem direitos, mais direitos do que os outros e menos deveres. Na maioria das vezes, com raras exceções, é o que acontece. E até mesmo na história bíblica nós podemos ver na história que fala sobre José, que José ele era o caçula e José ele gozava desses privilégios. Mas essa mesma aplicação não vale para Davi. Davi não gozava desse mesmo privilégio, do status de caçula. Davi não tinha o status de caçula. Ou seja, todos os seus irmãos estavam fazendo alguma coisa e Davi ele estava fazendo o que era mais difícil. Davi ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. A tarefa mais difícil e mais árdua foi deixada a cargo do irmão mais novo, do caçula, enquanto os irmãos mais velhos estavam preocupados com a sucessão da família, com a sucessão do pai, com coisas, vamos dizer assim, mais importantes. E a Bíblia diz então que Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi um rei porque o povo pediu um rei. E a Bíblia diz que Deus ele concedeu um rei porque o povo queria um rei. Mas chegou um momento em que Deus ele se comunica com o profeta e sacerdote Samuel e ele diz: agora eu vos darei um rei segundo o meu coração. Se Saul ele foi escolhido pelo povo, Davi ele foi escolhido por mim. Então a Bíblia fala que Deus ele pede para que Samuel fosse até a casa de Jessé, para que Deus então revelasse e mostrasse quem haveria de ser o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel, ele ficou com medo. Por quê? Ele ficou com medo de sair fazer alguma coisa e de que Saul, por algum motivo, tentasse matá-lo. E a Bíblia diz que Deus instruiu a Samuel para que ele falasse: você vai fazer um sacrifício, que ele realmente fez, e você diga ao rei que você vai fazer um sacrifício. A Bíblia diz que Samuel ele foi até
o local onde morava Jessé, e ele disse: Jessé, eu irei fazer um sacrifício, e você e a sua casa estão todos convidados para esse sacrifício. Você pode depois acompanhar em Samuel 16. E o sacrifício no Antigo Testamento era uma honra, era uma coisa muito importante. Então todos os filhos de Jessé, ou seja, ele tinha 8, todos os filhos foram convidados para participar do sacrifício, com exceção de Davi. As pessoas sequer se deram ao trabalho de convidar Davi. Enquanto o sacerdote de Israel estava na casa deles, o que era uma grande honra, o que era um motivo de grande festa, Davi ele não foi convidado. Davi não foi convidado para fazer parte. Era como se Davi não fizesse parte daquela família. E a Bíblia diz então que eles começam a oferecer o sacrifício, e Samuel, ele chega a ver o primeiro filho, o filho mais velho, o primogênito de Jessé, Eliabe. Ele olha para a aparência de Eliabe e ele fala: certamente é esse o escolhido do Senhor. A Bíblia diz que no mesmo momento o Espírito Santo do Senhor, ele toma Samuel e fala o seguinte: Samuel, não olhe para a aparência, porque Deus ele não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus ele olha para o coração. Glória, glória. O engraçado é que Samuel ele estava para cometer um erro. Por quê? Porque Saul, ele foi colocado como rei exatamente por ele ser uma pessoa vamos dizer assim, uma pessoa de boa pinta, de boa aparência. E as pessoas olham agora para Eliabe e quase que o mesmo erro acontece. E a Bíblia diz que foi entrando filho após filho, ou seja, 7 filhos, os 7 irmãos mais velhos de Davi foram chamados. E de repente Samuel olha e fala: mas o Senhor não me revelou que é nenhum desses. Acabaram-se os seus filhos, acabaram os jovens, acabaram os mancebos. Cadê? É nesse momento que eles lembram: ah, tem mais um. É verdade, a gente tinha até esquecido. Tem mais um. Tem um que está lá cuidando das ovelhas, como se eles quisessem dizer: ele nem faz parte da família. Ele é tão irrelevante, ou seja, a sua importância é tão pequena que nós sequer pensamos nele. É verdade, falta mais um. Sabe que Samuel olha para eles e diz o seguinte: antes de nós irmos para a mesa, para nós comermos, ninguém toque em nada, a não ser que ele chegue. Sabe o que ele quer dizer, meu amado irmão? Quando Deus está na nossa vida, quando ele começa a trabalhar, aquela pessoa, ou seja, Davi, que não foi sequer convidado para participar daquela festa, daquele momento de alegria, agora todos teriam que esperar com ele, porque a partir daquele momento ele passa a ser o ponto central da festa. Ele passa a ser o motivo pelo qual todos devem esperar. Ou seja, de uma pessoa não convidada, ele agora alcança o status da pessoa mais importante daquela festa. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que quando Davi chega, ele olha, ele vê Davi, e a Bíblia diz que ele unge a Davi na presença dos seus irmãos. Versículo de número 13 de 1 Samuel 16 diz o seguinte: então Samuel tomou o vaso, que no original quer dizer, ele tomou um chifre. Ele tomou um chifre. Existe aqui também um grande ensinamento da parte de Deus, porque quando Saul ele foi ungido com um vaso. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido com um chifre. Por quê? O vaso era mais fraco e tinha menos óleo. O chifre que foi usado para ungir Davi era maior e mais duradouro. Também dizendo que da mesma forma que a unção de Deus seria muito maior e mais duradoura na vida de Davi do que foi na vida de Saul.